Olá, tudo bem com você? A partir de agora começa o Mundo Corporativo aqui pela CBN, para você que acessa cbn.com.br. E o tema de hoje do Mundo Corporativo é crowdsourcing. Já ouviu falar? Sabe o que é? Para explicar o que é crowdsourcing, nós convidamos a Rosângela Souza. Ela é tradutora, intérprete, especialista em gestão empresarial com MBA pela FGV e docência nível superior da FGV, também sócia da Companhia de Idiomas. Rosângela, obrigado pela presença. E o que é crowdsourcing? Crowdsourcing, o que quer dizer crowd? Crowd é multidão, source, fonte. Então, crowdsourcing seria algo como buscar na fonte, buscar na multidão. Uma outra definição é também um modelo em que você utiliza inteligência e conhecimentos coletivos que estão espalhados pelo mundo com alguns objetivos, como desenvolver uma tecnologia, responder a um desafio, a um problema. Você faz, como empresa, uma chamada aberta, envolve o maior número de pessoas possível e obtém respostas para aquela chamada que você fez. Então a busca de solução para a multidão, para mais pessoas do que habitualmente a gente acompanha em companhias no mundo corporativo, né? A gente sabe hoje que não existe mais um único indivíduo tão inteligente quanto a soma de vários indivíduos diferentes entre si, engajados na resolução de um problema. Então, o crowdsourcing vem como uma decorrência do outsourcing, porque no começo era o líder tomava todas as decisões, o líder era aquele sabedor de todas as coisas, e aí o mundo começou a trazer desafios mais complexos, desafios em maior quantidade, e o líder fez o seguinte: contratou alguém, que era o outsourcing, contratou o consultor. Até hoje a gente faz isso. O consultor traz um olhar muito importante para a sua empresa, porque é um olhar de fora, o líder tem um olhar de dentro e de cima. O consultor traz o olhar de fora. O problema é que muitas vezes você não consegue executar o que o consultor te traz, porque você não engajou o time. O consultor deixa lá o plano de ação na sua mesa e cabe a você, líder, ou ao seu corpo diretivo, fazer com que as pessoas executem aquilo. Esse engajar é o colaborador comprar a ideia também ou não Comprar a ideia necessariamente é isso? comprar a ideia e executá-la, né? E você ter um resultado daquilo por conta de uma boa execução, que é fundamental. Às vezes a ideia é ótima, mas ela não foi bem executada porque o time não estava preparado. Então, quanto mais você fizer as pessoas participarem da construção da ideia, o engajamento já vem naturalmente. E aí você tinha o outsourcing. E aí a gente tinha o outsourcing. Nós começamos a fazer o empowerment, né? Que é o quê? A capacitação, a delegação de poder para o time. Isso muitas empresas fazem e é também fantástico, porque você tem o olhar de baixo, dependendo do nível hierárquico das pessoas, e de dentro. Então, pessoas que conhecem muito bem a operação. A gente tem cases fantásticos de pessoas que deram soluções para a estratégia do negócio, pessoas que trabalhavam na operação. Só que isso também não tem se mostrado suficiente. Então, as empresas começaram a envolver quem? Os stakeholders. O que são os stakeholders? São todas as pessoas que são impactadas ou impactam um negócio. Por exemplo, o cliente ou aquele que não é seu cliente porque não quis comprar de você, e aí você vai lá e tenta entender por que ele não quis comprar de você, o fornecedor. Então, você tem uma outra voz, um outro olhar que é de alguém que tem uma relação com o seu negócio. Tem envolvimento, então você está ampliando um pouco mais esse espectro. O crowdsourcing é o outsourcing, só que envolvendo quem? Crowd, que é a multidão. Então, é o momento que você diz, ok, já exerci essa liderança compartilhada, já entendi que não sou o único provedor das soluções e da inovação na minha empresa, o meu time também, por mais que ele seja competente, ele pode não ser suficientemente bom para todos os desafios. Então, agora a gente vai ampliar colocando numa plataforma. Tem várias formas de você fazer crowdsourcing hoje. Agora, Rosângela, de onde é que vem isso, hein? Como é que surge esse conceito de crowdsourcing? É uma evolução natural ou tem alguém aí que sacou isso primeiro que todo mundo? Lá em 1999, o Eric Raymond, que é um programador e um escritor, ele já escreveu um ensaio chamado A Catedral e o Bazar, e ali a gente já via um embrião do que viria a ser o crowdsourcing. Ele dizia, quanto mais pessoas inteligentes você conseguir convencer a resolver desafios do seu negócio, maior a sua chance de ter esse desafio resolvido. Então, ele já falava de número
de muitas pessoas, muitas vezes especialistas. Hoje a gente sabe que alguns desafios precisam ser resolvidos por especialistas e outros podem ser resolvidos por amadores. E isso foi em 99. O termo crowdsourcing começou a ser usado em 2006. Foi usado pelo Jeff Howe na revista Wired. E ali é que a gente começou a usar esse termo, que também é traduzido por colaboração aberta ou inovação aberta hoje. E o Eric Raymond, ele era um patrão ou ele era um pensador apenas? Ele era um programador, Tá. ele fazia parte ali daquele grupo de programadores que fizeram o Linux, né, que aperfeiçoaram o Linux. Então ele fazia isso já com uma ideologia de Linux, que a gente sabe o quanto foi importante para a programação no mundo. Isso é algo que está presente no mundo inteiro hoje, inclusive aqui no Brasil. No mundo inteiro, inclusive no Brasil. A gente tem hoje plataformas de crowdsourcing brasileiras, tanto aquelas... Porque tem duas formas, né, Nonato? Uma é aquela que atrai especialistas para um determinado assunto. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma que se chama We Do Logos. Se você é um pequeno empresário, não tem uma logomarca ou vai querer trocar a sua logomarca, ao invés de contratar uma agência, você pode fazer isso em crowdsourcing. Você coloca lá, brifa a tua empresa no site, vários desenvolvedores de logos, pessoas especializadas, constroem uma logo para você, uma opção. Você recebe, depois de 48 horas, dezenas ou centenas de opções de logo. Você escolhe uma e paga até menos de R$300. Você paga pela logo que você escolheu. Então, essa é uma forma de você colocar um desafio para as pessoas, que são especialistas nesse caso. Eu não sei criar uma logo, mas tem um monte de gente que cria por prazer, pela competição e também pela possibilidade de ter a sua logo aprovada pelo contratante, que seria o empresário. Essa é uma forma de você fazer crowdsourcing. Dessa maneira, você não envolve a sua equipe interna. Você só coloca o desafio lá e pessoas de fora fazem para você. Um outro jeito de fazer crowdsourcing é colocar o desafio numa plataforma mais aberta, ampla, do tipo Innocentive. E a gente tem a Innocentive americana, mundial, tem a brasileira. E aí você coloca lá um desafio, um prazo, um prêmio. E os prêmios variam de $1.000 a $100.000. Às vezes menos até, às vezes mais, dependendo da complexidade. Você coloca o desafio lá e pessoas do mundo inteiro podem tentar resolver. Pode ser um desafio super técnico, super específico, como pode ser alguma coisa que qualquer pessoa, tendo um pouco de tempo, pode pensar e ter uma ideia genial. Isso acontece numa plataforma ampla. Você se lembra de casos nesse sentido, ou seja, de pessoas que não estavam envolvidas diretamente com o negócio, mas participaram de um chamado como esse e porventura encontraram a solução que a companhia precisava? Tem vários. Tem um caso de uma empresa americana, que eu gosto muito desse, porque ele exemplifica algumas coisas do crowdsourcing. A empresa tinha lá um desafio específico que era com relação a derramamento de óleo que se solidificou nas águas geladas do Alasca. E aí os cientistas, os engenheiros ambientais da empresa não conseguiam resolver, eles resolveram colocar numa plataforma de crowdsourcing o desafio. E receberam centenas de projetos de solução. O melhor projeto, aquele que se mostrou viável e de sucesso, foi desenvolvido por um engenheiro da construção civil, alguém que conhecia só sobre cimento. Tá. E ele fez Não tinha nada a ver com aquele problema. Nada a ver. Mas ele transferiu o conhecimento dele da construção civil para essa questão que era ambiental. E ele ganhou os $20.000. Então, isso diz um pouco do que é o crowdsourcing. Muitas vezes a resposta está justamente nas pessoas para quem você não pergunta. Pessoas que têm outra graduação, outra vivência, outra formação, outra experiência. E esse engenheiro civil usou parte dos $20.000 para visitar o Alasca, para visitar o ecossistema que ele tinha impactado positivamente. Então, isso também fala de crowdsourcing. Nem todas as pessoas que ganham prêmios ou que participam de crowdsourcing estão só interessadas no dinheiro. Muitas vezes elas querem fazer parte de algo maior, fazer a diferença na sociedade, ou pela competição criativa, ou para ter prestígio entre os pares e também para ser visto. Porque tem uma definição de crowdsourcing que é buscar uma agulha no palheiro, motivando todo o feno a te ajudar. Quando você encontra a solução,
você também está olhando para o solucionador. Então, o crowdsourcing também é uma maneira de você buscar talentos no mundo. Você descobre a solução, mas presta atenção em quem te ajudou. E essa é uma pessoa com quem você pode contar no futuro. Então, também é uma forma de identificar talentos É no verdade, mundo. funciona como um caça-talentos, né? Também. Agora, sempre tem que ter prêmio ou não? O prêmio motiva. Tá. Nós já fizemos sem prêmio na Companhia de Idiomas. Lá a gente faz de uma forma bastante simples, é uma empresa de 140 colaboradores. A gente nem usa uma plataforma específica como essa que eu dei o exemplo, nem essas amplas. Nós resolvemos envolver o time. Porque a gente pensa assim, se essas 140 pessoas que trabalham na Companhia de Idiomas têm a oportunidade de pensar sobre os nossos desafios, os nossos problemas, ali a gente já tem um engajamento. Ali a gente já coloca uma cultura de que o líder não sabe tudo e que eles podem trazer soluções e que também eles podem buscar solucionadores. Então, não há uma pressão para que eles tragam as soluções, mas para que há uma motivação para que eles busquem solucionadores, compartilhando os desafios que a gente tem nas suas redes pessoais. Aí tem pessoas que têm 200, 300, 600 seguidores ou amigos nas redes sociais. Então, imagine o poder de propagação que tem a rede social hoje. E essa pessoa vai discutir a empresa no seu outro ambiente que não necessariamente o corporativo. É isso mesmo. E aí você tem pessoas discutindo na sala de jantar, ou na faculdade, ou entre os amigos. E aí a gente consegue receber lá centenas de ideias sobre um determinado desafio, usando redes sociais, mas envolvendo o time para que compartilhe, usando mail marketing, e-mail, eventos que a gente possa motivar as pessoas, também os stakeholders para compartilhar, então os nossos alunos, os RH, as pessoas que são nossos clientes, eles também compartilham e a gente tem uma variedade de pessoas e uma quantidade de pessoas suficiente para ter um crowdsourcing, para ter ideias inovadoras. Mas não termina aí, né? Não é só receber ideias. O próximo passo é você avaliar essas ideias. Nós estamos conversando hoje no mundo corporativo da CBN com a Rosângela Souza a respeito de crowdsourcing, ela que é tradutora e intérprete conversando com o ouvinte da CBN. Agora, uma curiosidade, Rosângela, por que lançar uma campanha, por que lançar um desafio? E tem um momento ideal para isso? Eu tenho que estar vivendo uma crise, não necessariamente. Quando é que eu imagino que é possível fazer uma ação como essas? Eu acho que quando você começa a perceber que a sua empresa já não encontra sozinha todas as respostas, e eu acho que essa constatação independe do porte da empresa. A gente vê grandes empresas hoje quebrando, pequenas empresas também, assim como vê grandes empresas de sucesso e pequenas também. Então, eu acho que a gente precisa entender que as pessoas que são muito experientes numa empresa, elas desenvolvem uma certa cegueira. Você fala, mas como? Se elas são experientes, como é que elas desenvolvem uma cegueira? Elas começam a pensar sempre da mesma maneira, Adquirem prestar vícios. atenção, as mesmas coisas, adquirem isso, vícios, são vícios. crenças que começam a ser cristalizadas, elas prestam atenção às mesmas coisas e não prestam atenção às mesmas coisas. No momento que o líder, ou que alguém da direção da empresa começa a perceber que isso está acontecendo, por mais boa vontade que o líder tenha e que a equipe tenha, as soluções não chegam, a gente está sempre falando sobre os mesmos problemas, todo o tempo. Então, são as mesmas pessoas falando sobre as mesmas coisas. Eu acho que esse é o momento de você começar a abrir a sua liderança, envolvendo os stakeholders, quer dizer, os clientes, os fornecedores, e ampliando mais, trazendo qualquer pessoa. A solução pode estar, pode vir do pai, do amigo, do seu funcionário, uma pessoa que você nunca esperaria que discutisse assuntos da sua empresa. É claro que você tem que ter alguns cuidados, você não pode colocar qualquer desafio na sua empresa, porque ele vai ser compartilhado e o que você quer é que ele seja compartilhado. Pode até banalizar. Exatamente. Ou trazer uma propaganda negativa para a sua empresa. Então, você tem que saber que tipo de desafio você quer compartilhar. Você não está compartilhando só com seus amigos, você está compartilhando com seus concorrentes também. Mas eu acho que quando você mostra alguma fragilidade, você também humaniza a sua marca. Claro.
e não se mostra naquele padrão Facebook que você tira a foto só do que Só tem de sorrindo. melhor da sua vida, né? Só da sua vida perfeita. Então Mas- você também mostra que há dificuldades, né? Mas quem determina esse momento é o CEO, é o proprietário? Quem é que diz, acho que está na hora da gente reavaliar algumas coisas, de buscar algumas soluções, acho que a gente pode fazer uma ação de crowdsourcing. Quem é que dá esse start na empresa? É uma boa pergunta, porque eu acho que depende muito da cultura da empresa. Tá. Pode ser um funcionário que te proponha isso, pode ser o líder que chega a essa conclusão. Eu acho que ele é a pessoa mais difícil de concluir, porque ele está declarando que não consegue ter todas as soluções, né? Mas pode ser qualquer pessoa que influencie a outra para que a coisa comece. Mas tem que haver envolvimento de todos eles. Tem que ter envolvimento do líder e também do time. E se você tem uma empresa média ou grande, que já tem uma área de P&D, uma área de inovação, você tem que fazer isso com muito cuidado, porque você não pode desqualificar essa área. Imagine nesse exemplo que eu dei com o Idologos, que é de fazer a logomarca para sua empresa, se você já tem uma área de marketing com alguém que desenvolve logos e você resolve desqualificar essa pessoa, desconsiderá-la e colocar o desafio numa plataforma de crowdsourcing. Você está passando uma mensagem para aquela pessoa da sua equipe que ela não serve. Então você tem que saber fazer isso com delicadeza, envolvendo essa pessoa para que ela ajude na busca dos solucionadores. Talvez ela seja a pessoa a colocar o desafio na plataforma, a monitorar, ajudar a escolher, porque ela tem que entender que isso só vai agregar para a carreira dela quando ela começa a entrar em contato com pessoas diversas que fazem a mesma coisa que ela e para a empresa. Essa possibilidade de participação me lembra muito o rock brasileiro dos anos 80, porque, fazendo uma comparação rápida aqui, uma das músicas de grande sucesso, ela era assobiada e cantada por um office boy. E alguém prestou atenção no que o office boy estava cantando, resolveu aprimorar a letra, gravou e foi um sucesso estrondoso nos anos 80. Olha que interessante. Imagine se não olhasse para quem está de fora da grande companhia, né? É. Porque foi alguém de uma gravadora gigante que observou um office boy. Veja cantando. que já nos anos 80 a gente já tinha esse olhar. Era muito menor, É, né? ainda Acho que hoje a talvez gente sem não. querer, né? Imagino. É, pode ser. Agora, você falou de grandes companhias, médias e pequenas empresas. O fato de você ter menos cabeças faz com que médias e pequenas empresas tenham mais facilidade para implantar o crowdsourcing ou é exatamente o contrário? Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que quanto mais cabeças você tem pensando, maior a possibilidade de você ter a solução. É claro que isso complica um pouco o processo, né? É. Você tem lá... Democracia é complicado, mas o resultado é muito melhor do que a falta dela. Então, você tem lá 100 ideias para avaliar, você tem que colocar numa sala pessoas também com diversidade ali, não pode ser só você a escolher. Eu cometi esse erro no início do crowdsourcing na minha empresa. Eu fiz direitinho a primeira parte, que era trazer o desafio para o público, atrair pessoas diferentes, captar as ideias, organizar isso. E quando eu comecei, aí eu achava que eu deveria escolher a ideia, porque afinal eu sou sócia fundadora, tenho uma sócia, então nós duas deveríamos escolher as melhores ideias, mas ali a gente matava a ideia por conta desse pensamento linear. Vocês estavam escolhendo aquilo que agradava a vocês, que talvez fosse a ideia de vocês, mas botamos a pessoa Y aqui, mas a ideia era a mesma. Então, Caetano já dizia, né? Narciso acha feio que não é espelho. Então, eu achava feio tudo que era diferente da minha ideia pré-concebida e escolhi, premiava a melhor ideia que era igual à minha. Então, eu matava o crowdsourcing na segunda fase. Então, ali eu comecei a entender que a segunda fase é muito importante, que é escolher pessoas diversas. Então, hoje a gente coloca numa sala um aluno, um fornecedor, gente da equipe, um líder, alguém que acabou de chegar na equipe, está 2 semanas na companhia de idiomas, então ele não sabe nada sobre a nossa cultura ainda, está aprendendo. E isso é ótimo. Estabelece um jeito de fazer uma votação ali em que todos tenham poder de voto, sempre situando esse grupo de avaliadores, dizendo que a gente está buscando um pensamento inovador, que a gente quer alguém que pense fora da caixa, que a gente quebre a caixa, jogue a caixa fora, mas que seja alguma coisa muito relevante, diferente de todo o nosso pensamento pensamento para voltar linear. a história de não ter o vício, né? Senão a gente faria uma reunião ali e discutiria as mesmas coisas com as mesmas pessoas. Então você não pode matar o crowdsourcing na segunda fase. E você também não pode matar na terceira. A terceira é fundamental, que é a execução.
A gente sabe que hoje 80% das ideias não são bem-sucedidas, não porque não são boas, mas porque não são bem executadas. Tá, mas antes da execução, há requisitos para que eu possa eleger uma ideia ou uma solução vencedora? Eu tenho que prestar atenção em alguns requisitos ou não? Para que essa ideia seja a escolhida? Acho que depende da ideia. Você tem exemplos como bastante livres em crowdsourcing, como o Ridley Scott, que é um cineasta, um diretor de cinema. Ele fez um filme em crowdsourcing, em parceria com o YouTube. Ele colocou uma chamada. Qual era o requisito? Filme o seu dia. E ele recebeu 80 mil clipes em 24 horas, provenientes de 192 países, e aí ele teve muito material para fazer o filme. O filme existe, chama Life in a Day. Então ele fez numa plataforma. Qual era o critério do Ridley Scott? Provavelmente era só esse. Era filme o seu dia. Se você filmou o seu dia, tá dentro. E ali ele fez a edição dos filmes. Então, depende muito do desafio. Pode ser alguma coisa bastante livre, de criação, como pode ser algo muito específico, como o exemplo da empresa americana lá com o desafio das águas geladas do Alasca. Aquilo ali deveria ter tem que ter um critério muito técnico. Claro. Ele precisava testar para ver se realmente aquela ideia era possível. E aí você ia falar do pós agora há pouco, e eu acabei te cortando. Tudo bem. E o pós? Necessariamente é preciso você avaliar os resultados? E outra coisa, avaliei os resultados da minha ideia, isso depois de colocá-la em prática. Necessariamente também tenho de comunicar aos meus colaboradores quais foram esses resultados? Como é que funciona esse pós-execução da ação? Isso é super importante, porque se você fizer envolvendo já o seu time para compartilhar o desafio, já há uma natural curiosidade de saber quem ganhou, se foi a prima de um, a amiga do outro. Isso é bem bacana, porque eles ficam torcendo e quando sai a ideia escolhida, eles têm que compreender por quê. Então já há um envolvimento que é meio caminho para a execução. Então, depois que eles compreendem qual foi a melhor ideia, a execução depende deles. Raramente a execução depende do líder, depende do time, depende de uma determinada área. Então, quando você faz o crowdsourcing nesse modelo, que é envolvendo o time, a execução é mais fácil. Mas não quer dizer que seja natural. Você tem que ter ali KPI, que são os indicadores de performance, você tem que medir, você tem que saber como conduzir um processo. Mas a avaliação é constante. Avaliação constante, como qualquer outro processo de ideação, ou mesmo que fosse uma ideia do líder, de cima para baixo, deveria haver um certo monitoramento da execução e motivação para a execução. Tendo sido bem executada essa ideia, você também precisa avaliar se ela trouxe resultados, porque aparentemente era a melhor ideia. Você executou muito bem, mas será que trouxe o resultado que você quis? Como qualquer ideia que você implementa na sua empresa, você tem que avaliar lá na frente se ela vai ser descontinuada ou se ela vai ser aperfeiçoada ou se mantém como está. Nós estamos conversando hoje no Mundo Corporativo com Rosângela Souza, tradutora e intérprete, sócia da Companhia de Idiomas, falando aqui a respeito de crowdsourcing. Rosângela, esse processo impacta no ranking das companhias ou não? Ou ainda não? Eu acho que ainda não. Acho que isso tudo é bastante novo, embora tenha tantas empresas já fazendo. Eu já vi alguns estudos que dizem que deveria ser um indicador de desempenho das empresas, não só o número de pessoas talentosas que você consegue atrair para a sua empresa, desenvolver e manter, mas também o número de cérebros no mundo inteiro que você consegue atrair para solucionar problemas em crowdsourcing, porque isso diz sobre a sua capacidade de comunicação com o mundo. Tem um CEO de uma empresa, que é até uma plataforma de crowdsourcing, a Innocentive, o Spradlin, que ele diz que é uma decisão do líder considerar a sua área de P&D, ou o seu laboratório, o seu time, como se fosse o mundo, ou considerar o mundo como se fosse a sua área de P&D, o seu time, a sua empresa. Então, é você querer olhar para fora e trazer pessoas. Esse é um bom indicador de desempenho da sua empresa. O quanto você consegue atrair pessoas diferentes para resolver algumas questões que são suas. E numa dessas você traz os talentos, como você disse anteriormente. Isso. Você falou que leu alguma coisa. A gente tem muito artigo ou obras relacionadas a crowdsourcing hoje no mundo ou nem tanto?
A gente tem muita coisa, tem muitos artigos, tem alguns livros. Esse livro, Inovadores em Ação, do William Taylor, que fala da cegueira que a gente desenvolve quando especialista, é um livro que também é um precursor de crowdsourcing. Eu acho que tem muito livro que fala de inovação e de formas de você conseguir inovação, não apenas contratando alguém ou colocando uma área que você coloca lá a plaquinha aí, inovação. E o crowdsourcing é uma maneira de você conseguir inovação na empresa. Tá, e mesmo aqui no Brasil você tem essas publicações disponíveis? Sim, É possível. sim. Rosângela, você diria que mudou então o papel do líder de algum modo de alguns anos para cá, especialmente quando a gente fala em crowdsourcing? Você tem uma outra liderança hoje? E esse líder ele tem que prestar mais atenção em algumas características, humildade, por exemplo, para poder consultar alguém ou aceitar a ideia de alguém que não está ali no seu hall de funcionários? Eu acho que se não mudou, tem que mudar, porque os desafios são muito mais profundos, Nonato. A gente se depara todos os dias, isso independe do tamanho da empresa, a gente se depara todo dia com um desafio diferente. As pessoas que começam a trabalhar, a geração Y, as pessoas que entram na sua empresa, o mercado competitivo, nós temos muito mais desafios. Eu duvido que a gente tenha tantas pessoas geniais nas nossas empresas Tanto para não tem que resolver. quando surge um, a gente fala muito desse um, né, por exemplo. Que é o talento, né? E também duvido que todos eles sejam líderes. Então, eu acho que se o líder ainda não repensou o seu papel, ele precisa começar a fazer isso agora. O primeiro passo é começar hoje a já fazer perguntas para pessoas que ele nunca perguntou nada na empresa, sobre questões de outras áreas. E ele vai se surpreender com respostas. Ele vai começar a ver quanto tem gente na própria empresa que só não responde porque nunca foi perguntado. Para quem nos ouve nesse momento, ele não pode imaginar que isso o deixaria um pouco mais vulnerável ou demonstraria uma fraqueza no seu papel de líder? Ele pode. E tudo bem. Você se fragilizar de vez em quando não quer dizer que você se enfraqueça. Eu acho que o líder precisa aprender a trabalhar num ambiente mais colaborativo, a implantar um ambiente colaborativo. Na Companhia de Idiomas, a gente tem um dos mandamentos, tudo tem a ver com todos. Então, todo mundo pode dar pitaco na área do outro, todo mundo pode dar ideias e feedback 360 graus, então todo mundo avalia todo mundo, inclusive os líderes. Então também você precisa criar um ambiente na sua empresa para colaboração, para avaliação compartilhada, para que todos entrem na sua sala e falem sobre qualquer área, para que entre eles possam aperfeiçoar processos. Não é simplesmente você chegar, decidir fazer crowdsourcing e achar que as pessoas vão participar, porque elas podem ser intimidadas com a liderança. Claro, e cá entre nós, teoricamente, hoje é muito mais fácil, né? Porque você tem muito mais informação do que você tinha anteriormente, para que esse líder possa, de algum modo, entre aspas, se fragilizar e conseguir perguntar para os seus colaboradores, né? Eu acho que o bom líder é aquele que faz boas perguntas, não necessariamente tem boas respostas. É claro que ele é especialista, ele conhece mais, ele pode conhecer mais, às vezes até não, às vezes ele só é um bom gerente, mas ele é um bom gestor, um bom gerente de pessoas e não exatamente um especialista, então ele conhece menos do assunto. O líder é aquele capaz de conseguir resultados através das pessoas. Então, o que ele faz para motivar essas pessoas é o que define um bom líder, que não vai ser a pressão, mas pode ser instrumentos motivacionais, a pessoa dele, o quanto ele inspira admiração. E o crowdsourcing nada mais é do que decorrência desse líder mais aberto. O desafio é mostrar uma fragilidade, apresentar essa fragilidade para o mercado, envolver a equipe, envolver as outras pessoas na resolução do problema. Rosângela, nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa e eu notei que você citou uma série de termos aí em inglês. Já começa pela nossa conversa, o crowdsourcing. Aí você falou em stakeholders, nós falamos aqui em manager. Eu dei uma aula de inglês hoje. CEOs, mais ou menos isso. Por que é que nós temos tanto termo em inglês no mundo corporativo, no mundo da gestão empresarial? Acho que eu não sei responder essa pergunta, mas acho ótimo a gente ter, porque é o meu negócio, né? Eu sou dona da Companhia de Idiomas. A globalização pode explicar um pouco claro isso ou que não? sim, a globalização. Eu acho que o acesso à informação, se você busca no Google crowdsourcing, você vai ter muitas palestras e artigos e conteúdo excelente sobre o tema. E aí, claro, quando você compartilha, você acaba usando o mesmo termo, não vai traduzir. Se você traduzir, você também não vai encontrar
entrar no Google, colaboração aberta, inovação aberta, é um jeito de falar sobre crowdsourcing, mas provavelmente se você der o Google nesta palavra, é assim que as pessoas do mundo inteiro se utilizam, Se comunicam. E quem pra está no falar mercado sobre isso. entende perfeitamente isso. Então, por que traduzir, né, essa questão? É claro que a gente gostaria que tivesse palavras na língua portuguesa para todas elas. Stakeholders é uma delas. Como é que você traduz stakeholders? Todas as pessoas que têm impacto ou são impactadas pelo seu negócio. Que outra palavra? Que pode ser o cliente, pode ser o governo, pode ser o fornecedor, enfim, todos que têm impacto são impactados. Então a gente acaba usando algumas palavras em inglês. Não se resume a apenas uma palavra, né? Rosângela, muito obrigado Foi pela um prazer gentileza de participar participar. conosco aqui do Mundo Corporativo e até a próxima. Obrigada. E a gente agradece também a você que acompanhou aqui o Mundo Corporativo de hoje com a Rosângela Souza, tradutora e intérprete, especialista em gestão empresarial, com MBA pela FGV, também docente da FGV e sócia da Companhia de Idiomas. A gente volta na próxima semana com mais Mundo Corporativo para você. Até lá.